Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Hoje aqui comigo está Gustavo Gurgel. Oi, pessoal. André Meira. Olá, pessoal. E Igor Figueiredo. Oi, galera. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Na semana passada falamos sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorreu no dia 22 de setembro de 2020. Quem não assistiu o programa ainda, nós vamos deixar no card aqui em cima. Isso. Pro pessoal assistir, depois que acabar esse, tá? Assiste esse, depois assiste. Não Valoriza interrompe não, aí, pessoal, dá uma moral ainda. E nesse discurso, o presidente fez duas falas que deixaram algumas pessoas meio incomodadas. Eu vou ler a fala pro pessoal aqui. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. E a segunda questão é que ele encerra seu discurso falando: o Brasil é um país cristão e conservador e tem a sua família como sua base. Desejo, Deus abençoe a todos. E isso foi uma questão que deu o que falar. O que você acha disso, André? Cara, eu estava um pouco ansioso para a gente poder falar desse tema, porque é um dos mais polêmicos que a gente trouxe até hoje. Essa fala do presidente foi extremamente polêmica, né? E quem assistiu o último programa, nós falamos da pluralidade que nós temos aqui nessa mesa, inclusive quando a gente fala em religião, e quem não assistiu, volta lá. Nós temos... acho que a gente pode, né? O Igor é cristão, eu sou... o budismo não é necessariamente uma religião, depende da interpretação de cada um, mas eu sou budista. O Ricardo e o Gustavo, se quiserem, né? Eles falam aí um pouquinho de cada um. E quando a gente você só vai falar de mim. Então. Só de você, porque você já trouxe até aqui o seu papelzinho. Eu sou cristão, né? A sua referência já está na mesa. Isso é uma cristofobia, senhores? Sim, senhor. Não é. Aqui, eu vou deixar até do meu lado. É porque você trouxe um símbolo. Eu vou deixar até aqui do meu lado. Eu vim preparado, tá, pessoal? Tá vendo? E nós vamos agora pegar no seu pé, nós vamos ser cristofóbicos com você. Mentira. Não é de forma alguma a nossa intenção, muito pelo contrário. Cara, na minha opinião, essa palavra, cristofobia, ela é chata. Eu não gosto dessa palavra. Não sei vocês, eu quero que você fale depois, primeiramente, sobre isso. Eu não gosto dessa palavra porque eu acho que é uma palavra, de certa forma, uma palavra de inversão sobre muito do que acontece no Brasil. Não acho que exista cristofobia, que ninguém persiga cristão no Brasil. Eu acho que existe, sim, um certo receio, um movimento de contrapartida de algumas pessoas que se sentem acuadas ou que se sentem ofendidas por parte de pessoas do cristianismo. Não todos. Algumas pessoas usam o cristianismo como uma forma de usar para o poder. Religião, historicamente, sempre foi usada, né? Não é uma coisa que é específica do Brasil, nem deste governo, é uma coisa histórica. Aí eu queria ver, cara, que você primeiro queria falar a sua opinião do que é cristofobia. Se você alguma vez já se sentiu excluído, já se sentiu perseguido, já sentiu alguma coisa pela sua religião. Eu, por não ser cristão, fui criado dentro da Igreja Católica durante muitos anos. Até os meus 15 anos eu fui católico, de frequentar mesmo a igreja e resolvi, por vários motivos, não continuar dentro da Igreja Católica. Não quer dizer que eu não acredite em Deus. São coisas bem distintas, acho que a gente tem que deixar isso até claro aqui. Mas eu queria saber de você, o que você acha? Não, assim, eu acho, a princípio, primeiramente, eu acho que é louvável, né, a gente estar tendo essa discussão com base no que o presidente falou, porque existe uma máxima, né, que é falada no Brasil, que política e religião não se discute. E eu acho isso uma maior ignorância possível. Totalmente, bem colocado. E a gente aqui nessa mesa, nesse debate, com vocês aí nos assistindo, a gente tem que quebrar esses tipos de paradigmas, porque, e de certa forma é até preconceito também, porque a gente tem que ter, né, cabeça aberta para discutir todo tipo de assunto. Agora, o que eu vejo no discurso, na verdade, eu não vejo ele citando em nenhum momento particularmente o Brasil, cristofobia, essa perseguição religiosa acontecendo no Brasil, até porque majoritariamente nós somos cristãos.
o brasileiro ele é cristão. Então eu não vejo, não tenho dados sobre esse tipo de conduta aqui no Brasil. A gente sabe que existe sim, a nível global, essa perseguição. E essa perseguição, na verdade, ela só não é para o cristão. Talvez ela seja até maior em outras religiões que são mais distintas ou que sofrem perseguições, preconceitos por ser a minoria. Então isso a gente vê em outros países, como na Ásia, no Oriente Médio, essa perseguição ela costuma ser mais forte. Mas eu nunca senti, nunca sofri, nunca passei por isso. Mas isso não quer dizer que ela ainda existe, né? Então eu acho que é esse ponto. Lógico que o discurso, se for analisar o que o Bolsonaro fala, ele prega como conservador, família, cristão, e isso já é o jingle dele desde a campanha. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então ele deixa isso muito bem enfatizado, qual o caminho e qual que é a conduta dele em relação à religião e o conservadorismo que existe dele e do governo dele, das pessoas que o cercam. Mas é um assunto que eu acho que a gente pode elaborar, né, ao longo do programa com os mais dados, André, mas eu acho que existe sim perseguição religiosa, só não aos cristãos, não somente aos cristãos, mas existe também a eles. Por exemplo, na África, a gente já ouviu casos de padres sendo fuzilados, mortos durante guerras civis, entre outros. Esse é um exemplo que eu trago aqui. Então, isso, de alguma forma, é uma cristofobia. Mas... Eu quero entrar um pouco nisso que você falou, que eu acho que é verdade. Para que o André falou a religião dele, do Igor, a minha religião hoje, eu sou... O que eles dizem, chamam-se Umbanda de mesa ou mesa branca, que seria uma umbanda junto com o kardecismo, que é um kardecismo que acredita-se também em preto velho, em corporações, um pouco diferente do kardecista em si, do livro de Allan Kardec. Mas eu quero entrar mais do que você falou sobre a questão de cristofobia em outros países. Eu estava pesquisando a respeito para esse tema. O que eu encontrei muito, eu não encontrei muitas pessoas falando, algumas pessoas sim falando um pouco contra essas falas do presidente Jair Bolsonaro, mas eles falaram mais em questão do finalização, que ele fala que o Brasil é um país cristão. Por mais que a gente tenha maioria cristã, o Brasil não pode, pela Constituição de 88, não pode se denominar um país cristão. Ele é um país laico. Correto. Então, a maior parte das críticas eu vi nesse sentido. Quanto à cristofobia, a maioria das pessoas que eu vi falando a favor, eles não falam que a cristofobia é no Brasil. Que quando o presidente cita isso, eles falam justamente para a comunidade internacional na cristofobia que acontece em outros países. Principalmente na África, nos Estados muçulmanos, até mesmo eu vi um vídeo com um cara falando que ele fala isso muito diretamente para bater de frente com a China. Que ele fala que na China tem muitas igrejas que são fechadas e não deixam-se ter a fé cristã, mais para o povo evangélico do que para o povo católico. Mas eu não tenho essa informação, foi o rapaz que falou, então não posso falar que isso é verdade, e eu não encontrei fontes no vídeo dele também, mas eu quis trazer esse assunto mais da China porque o André estuda mais da China, então ele pode falar para a gente se isso é verdade ou não. Mas mesmo ele tendo falado isso para a comunidade internacional, eu não achei relevante para o que ele estava falando. Para mim, o que eu quero pegar desse discurso dele é quando ele fala isso, ele fala mais para seus apoiadores do que para a comunidade internacional e para poder se fazer o cristianismo de vítima. O Igor tocou nesse ponto, eu ia perguntar isso, porque eu também acho. Eu também acho que ele fala muito mais para dentro do que para fora. Ele quer, para mim, eu vejo ele porque hoje ele tem uma força muito grande na bancada evangélica e por mais que ele está perdendo essa força um pouco. Ele não está com toda a força total como ele entrou. E eu vi que ele falou isso mais para chamar eles de volta. Porque, igual a gente falou uns programas para trás, o que a gente vê é que o Bolsonaro ele não está tentando governar, ele está tentando se reeleger. Que a gente até falou que ele está só... Claramente no projeto de reeleição. Exatamente. Isso é claro.
Então, eu vejo mais esse aspecto do discurso dele do que em si de tocar na cristofobia dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então, Ricardo, só passar para o pessoal, então, aí a minha denominação, se a gente pode chamar assim. Eu também, André, cresci num ambiente católico, né, até uma certa idade, a partir da qual eu tive a primeira experiência com a doutrina kardecista, que para mim foi muito reveladora, né, e ela tem algumas filosofias de esclarecimento e educação. Sim. E eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, né? Infelizmente, não tenho sido praticante, não tenho participado de mesas de estudo, que é o que eu gostava muito de participar, em função de compromissos e tudo mais. Mas eu tenho uma relação forte com a doutrina kardecista, mais focada para o estudo e o entendimento da filosofia humana mesmo, certo? Voltando lá para o Bolsonaro, eu entendo que aquela frase dele de combate à cristofobia é um discurso para dentro. Também concordo. Eu não acho que com aquilo ele quis mostrar uma sensibilidade com as crises de perseguição religiosa que a gente tem no Oriente Médio. Não. Aquilo já é um processo de campanha e de blindagem desse grupo internamente. Eu vejo dessa forma. O discurso é voltado para dentro. Como a gente falou no programa passado, na minha opinião, Bolsonaro usou o palco internacional para falar para dentro, certo? E queria trazer uns dados, acho que foi o Igor que comentou a questão de dados, que é o seguinte. Segundo pesquisa Datafolha, o Brasil tem em torno de 50% das pessoas que manifestam algum tipo de denominação religiosa, 50% se denominam católicos e 31% se denominam evangélicos. Se esse dado é verdadeiro, a gente está diante de uma frase do Bolsonaro contraditória, certo? Os dados estatísticos mostram que o que ele falou não se sustenta, né? Se a gente tivesse realmente uma cristofobia no Brasil, a gente teria isso ao contrário. Um outro dado que eu queria trazer, dados do ano passado, tá? Disque Denúncia, o Disque 100, de 506 casos registrados relacionados à perseguição religiosa no Disque 100, apenas 23 foram relacionados a segmentos evangélicos. A grande maioria foram denúncias registradas contra pessoas religiões que tiveram a sua manifestação religiosa naquelas religiões que têm matriz africana que denunciaram. Então, vejam bem, Bolsonaro ele inflou uma situação que, na verdade, é o contrário. O que a gente tem assistido estatisticamente pelos dados oficiais no Brasil é que existe, sim, uma intolerância religiosa, mas não contra os cristãos evangélicos, que, de fato, existem. Até para o catolicismo existe. O budismo existe. Mas não é tão severo quanto o que se assiste com as pessoas que têm manifestação pelas denominações religiosas de matriz africana. Então, são as que mais sofrem. Então, o que você está colocando aqui é o seguinte. Nós temos 20% da população, que é uma minoria numérica, que não se encontra no poder do Estado, nunca se encontrou no poder do Estado, nem no poder econômico, e está sendo dito que essa minoria, que é minoria em todos os aspectos, ela é que persegue, ela não é perseguida. Que está sendo falado, foi falado pelo presidente e que a gente tem escutado na mídia. Que, na verdade, é o contrário. Né? Em inúmeros casos de terreiro de umbanda... Sendo depredados. Sendo depredados. Eu acho que existe, você falou que acha que existe, eu também acho que existe um preconceito com a ala cristã. Eu acho que muito mais voltado para a ala evangélica do que para a católica. E não para todos, mas para uma parte que é extremista. Inclusive, eu tenho visto evangélicos criticando evangélicos de forma pesada. Colegas nossos, ex-colegas nossos de faculdade, inclusive, vejo no Facebook criticando pesadamente. Cara, isso para mim é a terceira lei de Newton. É lei da ação e reação. Quem está indo contra os evangélicos, está criticando pesadamente em rede social, pessoalmente, é quem já está saturado de sofrer com a situação, de ser perseguido, e está reagindo a isso. Não, total. E a gente sabe, né? Na verdade, a palavra, né? Ela
ela busca fazer o quê? É ter o amor ao próximo, praticar o bem, bondade, aquela coisa toda. Então a gente vê que usurpam isso pessoas, né, que estão inseridas dentro do poder econômico e do poder religioso para influenciar pessoas que são, né, seus seguidores e etc. E usurpam para praticar malfeitos, corrupção. Então eu acho que chegou a um ponto também da crítica, e a gente costuma falar, né, porque tem religiosos que são donos de TV, tem religioso que vai montar um santuário lá em Goiânia e tá roubando, e faz o que faz. E assim, Brasil afora está espalhado. Nós temos vários exemplos disso aí que você falou. A gente não vai falar nome para a gente não correr risco de tomar nenhum processo. Exato. Mas que acontece. Então, isso daí nada tem a ver com a religião. A gente não pode confundir as duas coisas. Exatamente. Porque não é isso que religião nenhuma prega. Mas tem os maus seguidores. Eu queria discutir, na verdade, só um tópico que o Igor comentou no início, que o Igor falou você falou a religião e o futebol, né? Que não se discutem, né? Tem essa... Religião e política. Religião e política que você disse, perdão. E futebol também. Religião, política e futebol. Eu já entendo da seguinte forma, se você me permite, Igor. Eu acho que religião, ela é um encontro de uma pessoa com uma forma de enxergar a figura de um ser superior que vai te guiar, né? O Ricardo, ele encontrou uma maneira que agradou a ele para que ele encontre essa palavra abstrata, esse elemento intocável, para que ele possa ter uma orientação na vida. O André é a mesma coisa, você também. Eu também. Então, assim, nós, de uma certa forma, a gente pode definir que nós escolhemos apenas formas diferentes de chegar na mesma situação, que é tentar viver de forma mais comunitária, compartilhar mais, evitar de julgar demais. Eu acho que todas as religiões têm esse objetivo no final. Uhum. O que de fato acontece é o que você disse. Isso tudo é deturpado por alguns personagens desses grupos organizados. A gente vai ver pessoas com a índole impecável na Igreja Católica, no budismo, no kardecismo, no ubandismo. A gente vai ver pessoas, a gente vai encontrar pessoas que são irretocáveis. Todavia, encontraremos pessoas também que vão usar essa palavra que é forte, porque a palavra religiosa, quando ela consegue envolver o coração da pessoa, é impressionante. O discurso religioso ele é altamente convincente porque ele trata de elementos sensíveis da vida pessoal da pessoa, da vida pessoal do cidadão, do fiel, daquele que segue aquela denominação. Então, aonde eu quero chegar? É muito complicado eu, por exemplo, enquanto um religioso intolerante, suponhamos que eu seja, eu chegar e falar assim, o caminho que você escolheu para poder alcançar Deus, a salvação, ou a sua orientação de vida, está errado. O caminho é o meu. E eu tenho, aí a intolerância, ela começa no seguinte, eu querer impor a você o meu processo. Uhum. E isso é uma infelicidade, porque, veja bem, os corações são diferentes. Sim, eu não sei se era minha avó que falava isso, que coração e a cabeça das pessoas é terra que ninguém pisa. Então, é muito complicado a gente discutir a religião do outro a partir da nossa ótica. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue respeitar, igual a gente está conversando aqui, e a gente não está transformando esse diálogo numa intolerância. Eu não estou querendo te converter, você não está querendo me converter, mas nós temos o objetivo único. Se a gente pegar, por exemplo, Ricardo, a denominação que você escolheu, qual que é o seu objetivo de vida? Eu fizer a mesma pergunta para todos aqui, cada um isolado, eu tenho certeza que pelo menos umas 3 palavras vão coincidir. Que é o intuito da religião. O intuito da religião é esse. Só que algumas pessoas usam a religião... Instrumentalizam isso para outras finalidades. Um instrumento de poder. Me faz lembrar um filme que eu gosto muito, do Denzel Washington, todo mundo deve ter assistido, O Livro de Eli. Exatamente. Sim. Cara, muito bom. Sensacional. E o Livro de Eli, ele fala justamente disso, né? De como que a religião é usada para trazer o poder a um grupo. Para influenciar economicamente, agora politicamente, porque eu não me lembro, na época até que nós estudávamos no ensino médio, na faculdade, eu não me lembro de um precedente no Brasil onde, por exemplo, o elemento religião
doutrina, filosofia religiosa fosse tão forte dentro do Congresso Nacional quanto hoje em dia tem sido. Temos a bancada evangélica, Veja bem, que é forte. Você tem um grupo de pessoas que ganhou uma consistência significativa que hoje ela é denominada bancada evangélica. Que teoricamente ela vai contra a própria Constituição. Exatamente. Quer dizer, não vou falar que vai contra a Constituição, mas ela age contra a Constituição. Porque o Estado laico não quer dizer Estado ateu. Sim, não, ele, Né? exatamente. Ele Tem quer dizer que nada cada a um ver, pode ter a sua religião. Exato. O que ele diz é que o Estado não pode se dominar como uma religião. Exato. E se você pega a nossa Constituição, o que tem no preâmbulo da Constituição? Vocês lembram? Não? O preâmbulo da Constituição fala que a Constituição é regida em nome de Deus. Não com essas palavras. Mas a nossa Constituição fala em Deus no preâmbulo. O Brasil, politicamente, sempre... Você falou que não tem nunca teve essa força religiosa, mas a religião sempre foi presente. Sim. Sempre foi presente. Desde o Império. Dom Pedro II não era tão Eu digo o religioso, seguinte, a formação de um lobby. Não, eu entendi. Hoje a gente tem a formação de um lobby institucionalizado. Ele é institucionalizado, exato. A religião uma agenda própria para isso. A religião era presente, mas ela era presente assim... Bom, a gente tem aqui a ideia em cima do cristianismo, mas ela não era tão imposta e tão focada quanto ela é hoje. E quem que a gente tem de representante espírita, budista, de qualquer outra religião dentro do Congresso? Cadê bancada? Não, mas deve existir. Não, deve existir congressistas que têm essas denominações. Mas que a gente não vê essas eles não usam essa denominação para si. Sim. Eles não encaram isso como a pessoa deles. E vocês conseguem imaginar o reboliço que daria se alguém chegasse lá e fizesse a bancada Umbanda? Da Umbanda? A bancada do Candomblé? Do Candomblé? Já pensou? Eu tenho certeza absoluta que nós teríamos uma reação intolerante de um grupo organizado no Congresso Nacional. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que isso é o que a gente vê, que a gente até chegou o André comentou. Eu vejo muito que essa cristofobia, que se possa dizer que exista, ela é mais gerada, sim, pelo lado das pessoas evangélicas. Para esse lado. Eu não vejo muito esse lado para as pessoas católicas e sim para as pessoas evangélicas. Eu também. Bolsonaro falou para esse grupo. Exatamente, para esse grupo. Para essa bancada evangélica em si. Algumas outras coisas é complicado, porque é o que o André falou também. Tipo assim, algumas pessoas estão exercendo esse tipo de reação a eles por terem sofrido muitas reações contrárias. E por ser umbandista e ter uma ligação forte com o Candomblé, eu tive muita... antigamente eu tinha vergonha de falar. Porque falava, era literalmente escutar baboseira na minha cabeça. Isso na época de colégio, etc. E só depois de um tempo que a gente amadurece, né? Porque nenhum menino, quando seus 15, 14 anos... não consegue rebater isso. Assim. Você acaba começando a querer falar e foda-se o que falar. Mas é complicado. Então teve muita gente saindo. E você vê vários vídeos que essas pessoas dessa religião específica, não todas, mas os mais extremistas que o André falou, eles usam essa causa para tudo. Para converter a homofobia, para converter outras religiões. Corrigir essas coisas, como se fosse um erro. Como se fosse um erro e eles tivessem a obrigatoriedade de corrigir. Eles têm a supremacia da moral nesse sentido, né? Escutem bem o que eu estou falando, gente. São os radicais. Não são todos. Eu tenho muitos amigos que são e não fazem isso e nunca fizeram. Mas eu digo mais os mais radicais. Que até alguns desses, igual o André falou, algumas pessoas que não são tão radicais não gostam dos radicais, justamente por isso. Mas eles são muito pequenos em relação ao todo. O Gustavo falou que é quanto? 31% de evangélicos, segundo pesquisa Datafolha. Não são 31%. Não se bobear, não é nem 1%. E olha como... Mas isso é bem barulhento. O barulho é alto. A parcela é pequena, mas a proporção de barulho é muito alta. O que eu queria comentar mesmo é o seguinte, até a título de amarra, né, da minha fala, que é o seguinte: eu acho que qualquer denominação religiosa que instrumentaliza a fé para objetivos externos de ganho de poder, de influência econômica, para mim são abomináveis. E qualquer denominação religiosa, isso foi a primeira situação. Situação 2, qualquer denominação religiosa
que provoque o emburrecimento das pessoas também é abominável. Não, essa perseguição ela acontece por falta de conhecimento. É uma primeira coisa. A segunda é, aqueles que perseguem, eles vão contra a sua própria doutrina, seu próprio ensinamento religioso. Querendo ou não, Que amar solidariedade zero. todas as Exato. religiões pregam Então, amar a próxima como olha a ti que- mesmo. Eu ia falar isso. Que Isso situação que você está falando, tanto de cristão quanto não ambígua. cristãos, né? Sim, Todos exato. que praticam. Qualquer radicalismo que o Ricardo comenta aí vai contra o que a pessoa prega. Prega em qualquer uma, né? Prega em qualquer uma. Então, não dá para entender. Aí você vê o erro. E a questão do Bolsonaro, na verdade, ele fala nesse momento porque ele não está pensando em 2022, não, senhores. Ele está pensando em 2020, eleição municipal. Ele está falando que não quer colocar o dedo dele, não vai influenciar, mas indiretamente ele Eu está também trabalhando acho. nisso. É um Porque jogo eu ele acho tem que mais isso é um 2 anos movimento para de discursar. É. Se ele quisesse, lá em 2022 ele vai discursar novamente, e aí vai ser radical. Aí ele vai mostrar a feição para aquele ano. Mas esse ano é Fica- A eleição de agora é o termômetro, né? Para a próxima. Isso, já é o medidor para as perspectivas dele em 2022. Agora, eu acho que esse discurso dele, essa frase no final, ela tem o objetivo de acenar para a sua base religiosa, né, a base que o apoia, voltada para os evangélicos dentro do Brasil. Eu acho que ele manda um recado para esses evangélicos, certo? Ele manda o recado para os evangélicos, os conservadores. Conservadores. Isso, Porque é a eu segunda digo coisa que eu queria mais. comentar. É a segunda coisa que eu queria comentar. Ele emite um sinal de que ele já começa um movimento de blindagem desse setor ultraconservador. E há uma estratégia, porque a gente tem que lembrar que na semana passada foi aprovado no Congresso e chancelado pelo presidente a isenção de mais de R$1 bilhão de igrejas, templos e qualquer Apenas coisa. o CSLL, né? Exato. Porque É, as municipal. igrejas já não pagavam os outros impostos. Isso é bom ressaltar, pessoal. As igrejas já eram isentas e imunes de pagamento de imposto de renda, de INSS, de todos os outros impostos. Só que na legislação está escrito imposto, correto? Isenção, imunidade de impostos. A contribuição social sobre o lucro líquido é uma contribuição. Era o único imposto que essas denominações, essas igrejas, recolhiam. E agora nem isso. Eu quero fechar aqui minha última fala falando o seguinte. O como que é forte o discurso, né? E a própria palavra cristofobia, ela já demonstra essa intenção de trazer, de colocar força nesse discurso, neste ponto, nesse tema. Por quê? Concordo. Quando você fala em cristofobia, você tem a noção, essa palavra traz a noção de que você é contra Cristo. E eu falo por ter vários amigos cristãos e não cristãos, muitos amigos não cristãos, que ninguém, eu pelo menos não conheço ninguém, nem ateu, que é contra Cristo. Na verdade, eles são contra as pessoas que usam a religião, que usam do que é falado, que é a palavra de Cristo, para deturpar o que aquilo deveria ser, quando na verdade eles deixam de trás para trás a palavra de Cristo, não usam da palavra de Cristo de verdade e usam até para poder falar. É a manipulação da isso. palavra. É a manipulação. Então, Exatamente. já aproveito para poder despedir, agradecer ao porque pessoal, que a gente já está em cima do Nós já estamos tempo em aqui. cima do tempo. Mais estamos uma no tempo. vez, a gente reclama do tempo. Mas Dá é vontade de ficar aqui mais um uma hora. assunto que não se esgota, é um assunto que, quanto mais é discutido, mais ele enriquece as partes, né? E eu acho que ele só produz esse enriquecimento se houver a tolerância. Com certeza. Eu acho que a parte mais importante que a gente tem que falar e deve falar nesse episódio é: sejam tolerantes, não importa a religião. Não importa se é cristão, não importa se tem matriz africana, não importa se é budista, não importa a religião. Até aquela cientologia lá dos Estados Unidos. Eu posso adicionar, Ricardo? Respeite o espaço do outro. Exatamente. Porque não adianta apenas a gente aceitar, mas achar que, tipo assim, isso é provisório e eu preciso converter os demais. Não. Então, Não, não respeite. existe a ideia de não se discute política, futebol e religião. Aqui a gente discute Aqui tudo. não. A gente discute tudo. Discutam política, futebol e religião, com respeito. Aqui a gente Exatamente. discute por causa disso. Porque existe tolerância para conversar. Então é isso aí, Exato. gente. Muito obrigado a todos. Obrigado por terem escutado o podcast até agora. E nos vemos na próxima semana.
Tchau, gente. Fiquem Obrigado. com Deus. Valeu.